Partido Novo, por exemplo, que vem ditar regras aqui, falando de moralidade, é o partido financiado por milionários nesse país. São esses que vêm aqui votar a favor dos cortes do orçamento, que não se preocupam com os aposentados, Dizem que os moralistas são uns, mas quando foram governo, aqueles que roubaram de todos, inclusive dos aposentados, demonstraram-se os maiores corruptores e corruptos da história desta nação. Muita gente que ataca empresas privadas, doações privadas, mas viveram mamando nos caixas 2 de empresas privadas que se mancomunavam com o governo e as políticas públicas e depois abasteciam as suas campanhas eleitorais. Dizem que os moralistas são uns, mas quando foram governo, vestais da ética que no passado diziam ser, demonstraram-se os maiores corruptores e corruptos da história desta nação. Não é possível, senhor presidente, deixar passar certas diatribes aqui, pronunciadas neste plenário, sem uma devida resposta. Aqueles que acusam a iniciativa privada de ser a responsável pela corrupção, jogam uma cortina de fumaça sobre os atos praticados nos seus próprios governos, em que beneficiavam poucos, em detrimento de todo o restante da população. Tomaram uma sova nas últimas eleições. O PT é passado no Brasil, mas aqui ele e outros puxadinhos tentam fazer valer certas mentiras pronunciadas na tribuna. É, portanto, certo e correto que todo brasileiro honesto e de bem venha a esta tribuna defender os seus valores. E sei aqui que a maior parte deste plenário tem a mesma convicção que nós. Não é preciso dinheiro público para eleger um bom candidato a cargo nenhum. Não é preciso mamar nas tetas do Estado para lograr-se vencedor numa disputa eleitoral. É preciso ter boas ideias, é preciso ter caráter, é preciso ter disposição de fazer o bem, coisa que falta para muitos que vêm aqui gritar, mas que no fundo não têm no seu coração a mesma determinação de fazer o bem pelo país. Colocar 2 bilhões de reais para pagar campanhas eleitorais é um assinte, é uma vergonha. É metade, mais da metade do que é gasto com segurança pública no governo federal. É mais do que aquilo que é gasto na agricultura, é mais do que o dobro. É mais do que o dobro do que aquilo que é investido em ciência e tecnologia. E há ainda aqueles que o defendem apenas para seus próprios proveitos. Apelo para o bom senso deste plenário, para o Congresso Nacional, sabendo, senador Eduardo Girão, que o Brasil nos acompanha neste momento, que o povo brasileiro acompanha esta sessão com muita atenção e cobrará o posicionamento individual de cada senhora parlamentar e de cada senhor parlamentar. Apela ao bom senso de vossas excelências, pois sei que a maioria esmagadora de vossas excelências, pois sei que a maioria esmagadora e absoluta não precisa desse dinheiro para se reeleger, porque a maioria absoluta já não precisou para se eleger. Precisamos quebrar os monopólios e cartéis partidários existentes no Brasil, devolver para a população o direito de saber que está votando em candidatos financiados com o seu próprio recurso ou com o dinheiro daqueles que o apoiam. Para concluir, senhor presidente, daqueles que o apoiam, não com o dinheiro retirado à força dos pagadores de impostos e que deveria ir para as áreas mais básicas. Portanto, concluo, senhor presidente, que o Brasil já não deu ouvidos para aqueles que roubaram de todos, inclusive dos aposentados, daqueles que fizeram gato e sapato da população brasileira e botaram no caixa 2 as suas campanhas,
dinheiro de empresas que roubaram de estatais e de outras áreas do governo. O parlamentar sério aqui nesta casa, que tem compromisso com a nação brasileira, certamente dará no seu voto aquilo que espera a população, o respeito necessário com as campanhas eleitorais e com o futuro do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos esclarecer que uma matéria não aprovada na comissão estivesse pautada para uma sessão do Congresso Nacional. Me parece um pouco difícil de compreender. A Constituição determina um prazo regimental. Sim, mas, senhor presidente, não estava aprovada na CMO. Como pode estar pautada para a reunião e não poder sequer ser destacado? É uma dúvida legítima, senhor presidente. Eu não faço aqui de nenhuma forma tumultuar os trabalhos, pelo contrário. Só me parece bastante esquizofrênico que nós tenhamos uma pauta já com uma lei orçamentária não aprovada na CMO, garante-se a apresentação de destaques apenas até a abertura da ordem do dia, aprova-se algo que já estava pautado, mas que ainda estava em deliberação na Comissão Mista de Orçamento, e quando chega a peça final, alterada ou não, e aí estou falando em tese, não se pode mais apresentar destaque, senhor presidente. Não me parece razoável, gostaria de contar com vossa compreensão e explicação. Obrigado. Nós vamos propor uma comissão para modernizar o regimento, mas essa matéria já está decidida. Deputado Cacá, para orientação da bancada, em votação, o substitutivo na Câmara, ressalvado os destaques. Presidente. Para orientação. Presidente. A votação é simbólica. Presidente. O relator, deputado André. O relator, o deputado Domingos Neto, está presente? Bora, presidente. Todo mundo sim aí. Porque eu tenho aqui uma ponderação a ser feita em relação a uma questão específica, inclusive que ficou pendente dentro da CMO. Queria saber, porque eu precisaria fazer uma emenda de plenário, talvez. Eu vou continuar com a votação. Mas mais caro ainda a sociedade. Aliás, caro para a sociedade. Porque tem sido muito caro para o povo brasileiro sustentar campanhas eleitorais. Nós vivemos um momento de crise, num momento em que falta verba para todas as áreas básicas, saúde, segurança e educação. E estamos falando aqui em encaminhar 2 bilhões de reais para campanhas eleitorais, para imprimir santinho, para pagar bandeiraço, contratar cabo eleitoral, fretar jatinho. Caros colegas deputados, 10% do dinheiro do fundo partidário eleitoral vai para fretar jatinho. É um absurdo. Por isso, ainda que reconheçamos que não apresentaram um relatório com 3,8 bilhões de fundo, tenha sido uma vitória, essa vitória é parcial. Porque 2 bilhões ainda é muito dinheiro. R$1 é muito dinheiro. Campanhas têm que ser mantidas por quem acredita na política, na democracia, por pessoas que apoiam os candidatos. E não pelo povo que já paga muito imposto e vê pouco resultado dos serviços públicos e ainda precisa bancar campanhas eleitorais. Nós, portanto, apresentamos um destaque reduzindo o valor do fundo eleitoral. Aliás, apresentamos um na CMO que foi rejeitado e tentamos em vão apresentar aqui no plenário um que reduzia ao mínimo possível de 700 milhões de reais. Ainda muito dinheiro, mas, infelizmente, a mesa, regimentalmente, argumenta-se, rejeitou o nosso segundo destaque. Pois bem, apresentamos um destaque apoiado por mais de 60 parlamentares para reduzir o fundo eleitoral de 2 bilhões para 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esta é a nossa chance de dizer para o povo brasileiro que estamos indo na direção correta, estamos indo na direção de reduzir este valor pago para campanhas e não de aumentar, reduzir para chegar a zero lá adiante, para não gastarmos mais dinheiro público por isso. E quero aproveitar para desmentir argumentos falaciosos sobre o fundo eleitoral. Dizem que o fundo eleitoral
ajuda na democracia. Que a democracia é cara, mas que o dinheiro privado permitiria apenas que os ricos pudessem fazer campanha. Pois bem, mostro dados para vossas excelências, meus colegas, atenção aos gráficos, aos dados da última campanha. Os candidatos mais ricos receberam mais dinheiro público e os mais pobres menos. Quem declarou menos de 10 mil reais nas últimas eleições de patrimônio recebeu, em média, já é muito dinheiro, 58 mil reais de dinheiro público. Quem declarou ao TSE mais de 1 milhão de reais em patrimônio recebeu, em média, 547 mil reais para suas campanhas. Contra fatos não há argumentos. Os mais ricos são os que mais ganham dinheiro público. E depois dizem que os mais ricos são os que recebem verba privada. Quem se financiou apenas de doações privadas ficou muito longe desses números. E mais, dizem que favorece a democracia porque, afinal de contas, daria mais chance para que as pessoas tivessem acesso a fundos para suas campanhas. Mentira! Mentira! Candidatos novatos em partidos que usaram dinheiro do fundo, o Novo não usou um centavo, receberam em média 86 mil reais. E candidatos que já estavam eleitos e concorriam à reeleição, colegas deputados, muitos aqui não eram deputados, se elegeram pela primeira vez, concorrendo contra quem estava indo à reeleição. E quem ia à reeleição e usou dinheiro público, em média recebeu 1.192.000 reais do dinheiro do fundo partidário e eleitoral. Ou seja, o dinheiro do fundo eleitoral vai para as campanhas dos mais ricos e daqueles que já estão na política. Ele precisa acabar, mas enquanto não acaba, vamos reduzir. E por isso peço apoio ao destaque do Novo. Muito obrigado, senhor presidente. Pastor Eurico, na votação anterior, votou com a base do governo. Deixo o senador Randolfo Rodrigues.